Hoje a gente vai mergulhar na história da paisagem do Brasil. E essa é uma história bem antiga. Ela não está escrita em livros, mas sim em três mapas. Três mapas que, olha, mudaram completamente o jeito que a gente entende o chão que a gente pisa. Para começar a entender a paisagem do Brasil, a gente tem que fazer uma pergunta que parece estranha. O que não tem aqui? Por que a gente não vê aquelas montanhas gigantescas, sabe? Tipo a Cordilheira dos Andes? A resposta para essa pergunta é, na verdade, a chave que abre todas as outras portas. Vamos entender isso direitinho. Olha que interessante, o Brasil está localizado bem no meio, no centro de uma placa tectônica. É como se a gente estivesse na parte mais calma de uma jangada gigante. A agitação toda, os terremotos, os vulcões que criam as montanhas, acontece lá nas bordas. Então, por aqui, a paisagem foi sendo esculpida de um jeito bem diferente, bem mais lento. Foi a chuva, o vento que, ao longo de milhões e milhões de anos, foram desenhando o relevo que a gente conhece hoje. É uma verdadeira obra de arte do tempo. Ok, mas como é que se começa a mapear um país gigantesco e cheio de detalhes como o Brasil? Especialmente com as ferramentas que existiam antigamente. Pois é, a nossa história começa exatamente aí, lá nos anos 40, com o trabalho incrível de um geógrafo que foi um verdadeiro pioneiro. Então, o jeito que a gente entende o relevo do Brasil não surgiu do dia para a noite. Foi uma construção, sabe? Em três grandes etapas, três saltos de conhecimento. Tudo começa com Haroldo de Azevedo, lá nos anos 40, que teve a primeira grande sacada, olhar a altitude. Depois veio Aziz Absaber nos anos 50, que pensou um pouco diferente, focando nos processos. E por fim, Jurandir Ross, já nos anos 90, que chegou com a tecnologia para dar um banho de loja e criar o mapa mais completo de todos. O trabalho do Haroldo de Azevedo foi monumental. E partiu de uma ideia que parece simples, mas que na época foi genial. A altitude é o que manda. Então, o que ele fez? Ele literalmente viajou pelo Brasil afora com um barômetro na mão, aquele instrumento que mede a pressão do ar para saber a altitude, e foi medindo tudo. E a regra que ele criou era bem direta. Ele traçou uma linha imaginária nos 200 metros. O que estava para cima, planalto. O que estava para baixo, planície. Simples assim. E, pela primeira vez na história, o Brasil tinha um mapa unificado do seu relevo. Foi um avanço gigantesco. Mas, como toda ideia muito simples, ela acabava escondendo uma realidade bem mais complexa. E aí a gente avança um pouco no tempo. E quem aparece? Ninguém menos que um aluno do próprio Azevedo, o grande Aziz Absaber. E ele chega com uma pergunta que, nossa, virou o jogo completamente. É aqui que a coisa muda de figura. O Absaber olhou para o mapa do professor dele e pensou: peraí, e se o mais importante não for só a altura, mas o que acontece com o terreno? Ele sacou que a verdadeira chave estava nos processos geológicos. Sabe, a briga constante entre o desgaste, a erosão e a construção, a sedimentação, que acontece há milênio. A sacada dele foi enxergar a paisagem como algo vivo, um sistema dinâmico. Pensa assim, os planaltos seriam as áreas que estão perdendo material, onde a erosão é mais forte, sabe? A chuva e os rios estão comendo a rocha. Já as planícies são o contrário. Elas estão recebendo todo esse material que foi arrancado dos planaltos e estão sendo construídas camada por camada. E essa, gente, é a grande virada de chave. Com essa nova ideia, um lugar podia até ser relativamente baixo, mas se o processo dominante ali fosse o de desgaste, de erosão, então era um planalto. E o contrário também. Uma área podia ser alta, mas se estivesse acumulando material recebendo sedimento, seria classificada como planície. O que está acontecendo passou a ser mais importante do que qual a altura. E agora, a gente dá mais um salto no tempo, direto para a Era Moderna. E adivinha só, entra em cena outro geógrafo genial, Jurandir Ross. E ele não veio sozinho, ele trouxe a tecnologia debaixo do braço. Pois é, lá pelos anos 90, a tecnologia mudou tudo. Com o projeto Radam Brasil, eles usaram radares e imagens de satélite que permitiram uma coisa incrível. Era como ter uma visão de raio-x. Eles conseguiram enxergar o que tinha debaixo das florestas, das nuvens. O nível de detalhe que o Ross conseguiu ver era algo que ninguém antes podia sequer imaginar. E o resultado? Bom, foi impressionante. Para ter uma ideia, o mapa anterior do Absaber tinha umas 11 unidades de relevo. O mapa do Ross simplesmente pulou para 28. Foi um salto gigantesco. A verdadeira complexidade do nosso relevo, com todos os seus detalhes, finalmente estava vindo à tona. E essa visão super detalhada revelou uma terceira peça nesse quebra-cabeça: as depressões. O que são elas?
Imagina assim, são áreas que são mais baixas que os planaltos que ficam em volta delas. Mas, e aqui está o pulo do gato, elas também são áreas de desgaste, de erosão, igualzinho aos planaltos. É uma categoria nova e super importante. Tá bom, muito legal tudo isso, 28 unidades, depressões. Mas e aí? Na prática, o que isso muda? Por que ter um mapa tão detalhado assim é importante para o nosso dia a dia? Bom, para começar, esse mapa ajuda a gente a entender o clima de cada região. Pega o Nordeste, por exemplo. O vento úmido que vem do oceano chega e dá de cara com o planalto da Borborema. Esse vento é forçado a subir, esfria e chove. Só que chove tudo ali, no litoral. Quando o vento passa para o outro lado, para a área da depressão sertaneja, ele já está seco. E o resultado? O clima semiárido, o sertão que a gente conhece. O relevo explica o clima. Ou então, ajuda a gente a entender paisagens que são a cara do Brasil, como os famosos mares de morros lá no Sudeste. Já viu aquela paisagem? Um monte de morros arredondados, um atrás do outro, parecendo ondas no oceano? Aquilo ali é o resultado de um trabalho de milhões e milhões de anos da erosão em cima de rochas super antigas, super resistentes, as rochas cristalinas. E tem mais, o mapa conta até a história da nossa economia. Lá na Bacia do Paraná, há milhões de anos, teve uma erupção vulcânica gigantesca. Essa erupção deixou para trás uma rocha, o basalto, que com o tempo virou um solo super, mas super fértil, a famosa terra-rocha. E foi nesse solo que a indústria do café explodiu no Brasil. Ah, e uma curiosidade, o nome roxa, na verdade, veio do italiano rossa, que quer dizer vermelha, por causa da cor da terra. Com o tempo, virou roxa no nosso português. E para fechar, essa visão moderna serve até para quebrar alguns mitos. Sabe aquela ideia de que a Amazônia é uma planície imensa e totalmente reta? Então, não é bem assim. O mapa mostra que a região tem sim uma planície enorme, mas também tem muitos planaltos e depressões. E os rios que correm por esses planaltos, bom, eles têm um potencial gigantesco para gerar energia hidrelétrica. Olha que jornada, hein? A gente saiu de uma linha simples de 200 metros em um mapa de papel e chegou numa imagem de satélite super complexa, com 28 regiões. A história de como a gente mapeou o Brasil mostra como a nossa forma de ver o mundo pode evoluir. E se a gente pensar que a paisagem é como um livro que a natureza levou milhões de anos para escrever, a pergunta que não quer calar é: que capítulo a gente está escrevendo nesse livro hoje?